Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. Que bom. Mais uma oportunidade de estar aqui, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e explanando, parte da palavra de Deus, que ela também tem a sua aplicabilidade na nossa vida. Nós lemos a palavra de Deus, mas ela tem uma aplicação muito pessoal a cada um. Então, todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, alguns textos que são destacados, nós temos sempre essa aplicação na nossa vida pessoal. E ela nos serve de alento, ela pode nos corrigir, redarguir, como nós aprendemos hoje na escola bíblica, Ela é para nos dar as orientações, ou seja, manual de regra de fé e prática. Então, é o nosso manual no dia a dia que nos dá todos os direcionamentos. Nós estamos em continuidade à série de mensagens, o Deus que inspira e influencia gerações. A pastora Renata, ela foi muito feliz quando ela trouxe também a tradução da palavra inspirar, É como se a pessoa estivesse inspirando, inalar e exalar. Então ela fala sobre essa inspiração. E também nós sempre temos essa aplicação em pessoas que inspiram outras pessoas, através dos seus gestos, das suas atitudes, da sua forma de agir. E eu gostaria de falar hoje também sobre a influência. A influência, para quem não tem o significado do que significa influenciar, é ação de um agente físico sobre outro alguém, ou alguma coisa suscitando-lhe modificações. Isso é influência. Ação de alguém suscitando mudanças. E que nós, nessa manhã, nós possamos permitir que a ação de nosso Deus sobre a nossa vida, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, são atributos de Deus. Onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, não se limita geograficamente num pequeno espaço como nós. Nós estamos aqui geograficamente em um espaço, mas a ação de Deus, o Espírito Santo, Ele não comporta dentro desse pequeno mundo nosso. Então, que o Deus que inspira e influencia gerações possa estar sendo atuante sobre a sua e a minha vida nesta manhã. E que possamos, de alguma forma, entender quais são os propósitos de Deus para com a nossa vida. Para que nós possamos ter uma visão clara, ampla, não somente uma visão restrita das coisas, mas uma visão ampla do que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, esse é o significado de influência, que é o contrário de afluência. A afluência é uma concorrência de grande quantidade de pessoas, uma concorrência de dois rios. Eu coloquei isso para que vocês entendam. Então, a diferença de afluência parece soar da mesma forma, mas os significados são totalmente antagônicos, opostos e diferenciados. Então, essa é somente uma pequena abordagem sobre esse assunto. Nós vamos entrar numa palavra que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 30, dos versos 27 ao verso 43. Antes de lermos essa passagem bíblica, enquanto você encontra na sua Bíblia, eu dei um tema a esta mensagem de hoje, que é um padrão a ser seguido. Através da leitura que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer essa aplicação também à nossa vida. Todos encontraram Gênesis capítulo 30, do verso 27 ao 43. É o primeiro livro da Bíblia, eu acho que não tem como errar, Gênesis, o início. A palavra do Senhor diz assim, eu estou com a versão NVI aqui. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito,
pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Jacó responde: não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com a seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos, diga comigo, galhos verdes, de estoraque, amendoreira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água, na época do cio. Os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos com os dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Senhor, na tua presença, mais uma vez, nos colocamos, Senhor, à dispensação, Senhor, do Senhor. Que os corações sejam terrenos férteis nesta manhã, para que possam receber a tua palavra, Senhor, como um alimento, Senhor, e que essa semente possa gerar frutos em abundância. Que todo pensamento periférico agora seja dissipado, Senhor, e que o nosso pensamento seja voltado ao trono da tua glória. Que os nossos pensamentos nesse momento sejam cativos ao trono da tua glória. Usa-nos, Senhor Jesus, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, como porta-voz da tua palavra. E que a tua palavra seja exposta nessa manhã de uma forma clara e objetiva, para que todos possam compreender e entender os teus propósitos, Senhor, para com as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Antecedendo esse trecho bíblico que eu li com vocês, Jacó, ele, para se casar com Raquel, ele trabalhou 7 anos para Labão. Labão disse assim: eu vou colocar uma condição para você que você se case com a minha filha. E ele disse assim: certo, eu vou aderir a essa condição. Então, 7 anos você trabalha para mim. Isso é Labão, tá? Essa é a forma de Labão. Você vai trabalhar, Jacó, 7 anos para mim, e eu entrego a minha filha em casamento para você. Jacó cumpriu exatamente o que havia sido proposto pelo sogro, por Labão. Ele trabalhou 7 anos. Só que no dia da lua de mel, das núpcias de Jacó, aquelas mulheres usavam véus na época. Sabe o que Labão fez com Jacó? Deu a outra filha mais velha a ele, Lia. Então Labão praticamente o enganou, mas ele disse assim: não, é do nosso costume que as mais velhas se casem primeiro, enfim. Então ali já começou uma forma de ludibriar, de enganar. Então já era uma característica de Labão de enganar. Mas Jacó, cumpridor dos seus deveres, dos seus compromissos, ele cumpre aquilo exatamente como lhe havia proposto. E ele trabalha mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Então eles têm Lia e Raquel. Só que agora chegou um momento na vida dele. Ele trabalhou 14 anos para Labão.
Mas ele disse assim: agora é o momento de viver a minha história. Perceberam nos versículos iniciais? Chega de viver da história dos outros agora. Agora chegou o grande momento, eu quero viver a minha história, eu quero dar uma continuidade, a minha geração precisa de uma continuidade. Então, qual que foi proposto? A ideia aqui. Jacó disse o seguinte: as ovelhas, a partir de hoje, as ovelhas que nascerem malhadas, salpicadas, serão minhas, e as suas serão as demais. Agora eu quero fazer uma aplicação nos nossos dias atuais. Aqui nós vemos duas figuras importantes, dois pastores. Podemos observar duas categorias de pastores. Labão era um pastor, porque ele cuidava de ovelhas. Jacó ficou com as ovelhas que estavam nascendo do rebanho de Labão. Então Labão, já por sua característica normal, um pastor de ovelhas. Só que com uma característica diferente de Jacó. Labão, nós podemos considerar que nos dias atuais seriam como se fossem os pastores. Vamos trazer para a atualidade os pastores mercenários. Que eles trabalham por números. Eles não pensam em qualidade. Eles não pensam em reproduzir outras crias, no caso aqui dos animais, que tivesse um padrão. Não, eles não pensam em padrão. Ele pensa simplesmente em números. Números. Agora, em contrapartida, nós temos uma pessoa agora que trabalha de uma forma diferente. Eu quero aplicar os dias atuais. Nós temos agora Jacó. Jacó, ele trabalha com um padrão. Olha, o meu padrão é o seguinte: todas aquelas que forem salpicadas, todas as ovelhas, os bodes que forem malhados, serão meus. Só que ele usa uma estratégia, uma forma para que essas ovelhas se tornem isso. É sobre isso, queridos, que eu quero tratar nessa manhã. É sobre essa forma, é sobre essa estratégia, é sobre esse princípio, é sobre essa forma que Jacó descobriu em fazer com que o seu rebanho reproduzisse de uma forma maior do que o rebanho do seu sogro. Olha, naquela ocasião, Jacó ele chega numa conclusão, que precisava trabalhar, como eu já disse, por sua casa e multiplicar o seu próprio rebanho. Disso dependia do cumprimento e das promessas de Deus em sua vida. Olha que interessante, é um homem que vive na dependência de Deus. Ele não é uma pessoa que está firmado na sua capacidade, na sua oratória, no seu conhecimento, na sua forma de abordar, na sua forma de agir. Ele está agora dependendo em Deus. A sua dependência agora é colocada unicamente e exclusivamente em Deus, não na sua capacidade humana. Muitas pessoas, nós mesmos somos ludibriados, somos enganados, às vezes por nós mesmos, porque às vezes nós achamos que a nossa capacidade é que nos vai fazer prosperar, a nossa capacidade nos vai... Eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos: quando nós temos um propósito firmado em Deus, as demais coisas são consequências de um bom propósito. O propósito é abençoar, o propósito é gerar, o propósito é criar alguma coisa, algum modelo, alguma coisa que possa ser reproduzido, que as pessoas possam copiar, possam olhar para algumas pessoas e dizer assim: eu gostaria de ser como essa pessoa, porque ele é piedoso. Porque nós pregamos sobre piedade, mas às vezes nós não temos a piedade em nossa vida. Então que o nosso discurso, que a nossa oratória não seja somente teórica, mas que seja na vida prática. Quando eu sou piedoso, as pessoas olham a minha vida em piedade e eles dizem: eu quero ser como essa pessoa piedosa. Porque o nosso discurso às vezes é um discurso de abordagens diferenciadas, mas quando nós colocamos na nossa vida prática, nós estamos muito aquém do padrão exigido por Deus. Vamos observar o seguinte: Jacó então escolheu varas verdes, de plátano, uns nomes estranhos, né? Álamo, plátano e aveleira. E ele faz o seguinte: para que tivesse um padrão, ele vai cavar essas varas. Vocês entenderam a leitura? Ele pegou e disse assim: olha, para que as ovelhas sejam malhadas, eu vou colher varas, e vou talhar nessas varas um padrão para que as ovelhas possam ver, e quando elas estiverem bebendo água, assim, elas vão ver aquelas listras nas varas, e elas vão se reproduzir daquela forma. É muito interessante isso, queridos, porque nós vemos aqui o Labão representando os mercenários. Ele não está preocupado em cumprir a visão celestial, mas apenas em números, em se multiplicar. A igreja da atualidade,
ela vive essa disputa. A igreja da atualidade, se o rebanho de Jacó, que traz marcas de Cristo, não crescer mais do que o rebanho de Labão, aquele que não traz padrão algum e que se confunde com o mundo, perderemos a chance de ver cumprido o desígnio de Deus em nossa geração. Há um padrão, queridos, que deve ser seguido. Um padrão, vamos considerar, e fora existe o ISO 9002, para que um produto possa ser comercializado, para que um produto possa ser colocado à venda, ele tem que passar por um processo. Ele tem que ter qualidade para que ele possa ser divulgado, que ele possa ser comercializado, que ele possa ser utilizado, que as pessoas não corram risco. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, e para que a minha vida também, que eu possa entender nessa manhã, que Deus quer gerar em nossas vidas um padrão, mas há necessidade de permitirmos que Deus haja na nossa vida, assim como as varas foram talhadas, que Deus também possa talhar na nossa vida e arrancar do interior da nossa vida a santidade interior, que a nossa carnalidade, que aquilo que é externo, que aquilo que é só representação, que a minha performance de como agir diante das pessoas, porque a minha identidade representa quem eu sou, a minha performance é como eu reajo diante dessas situações, como posso ser performático. A minha reputação já é a leitura que os demais fazem sobre mim. Mas eu quero dizer para você que essa leitura que as pessoas estão fazendo de nós, que a nossa reputação, que eles possam enxergar em nós as marcas de Cristo em nossa vida. Marcas que não nasceram simplesmente ao nascer eu tive uma marca. Não, essas marcas são geradas em nós. A nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, marcas são geradas em nossas vidas. Em provas, em momentos difíceis que nós vivemos, as marcas são geradas. Então, vamos observar, queridos, que há uma estratégia. Qual é a estratégia de Jacó? Jacó trabalhou referências, esculpiu modelos para colocar diante de um rebanho e balizar sua multiplicação. À medida que suas ovelhas vissem diante de si varas marcadas, reproduziriam conforme o mesmo padrão. Diga, mesmo padrão. Mesmo padrão. Trabalho com as varas. Primeiro processo. O trabalho com as varas é uma ilustração do que é um discipulado. O que é discipulado, pastor? Discipulado é um aprendiz, um discípulo é um aprendiz. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos aprendizes de Cristo. Agora, o discipulado a toda prova requer coragem, ousadia. Um discipulado, não pensem em vocês, queridos, eu vou fazer agora uma comparação. Gosto muito de fazer comparações. Deus não está à procura nesta manhã de pessoas que arrisquem toda a sua fortuna na bolsa de valores. Ah, mas é um risco, pastor. Sim, é um risco. Pegar toda a fortuna que você possui e colocar, arriscar na bolsa de valores, você pode ganhar e pode perder tudo. Não, Deus não está à procura de pessoas assim nessa manhã. Deus também tampouco está à procura de pessoas destemidas que dizem assim, eu sou destemido, eu quero saltar de paraquedas. Não. Existem pessoas que curtem isso. Tira de letra, né? Deus também não está à procura de pessoas que pulam do bungee jump, com aquela corda elástica. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, eu quero dizer para vocês nessa manhã, queridos, Deus não está em busca desses destemidos, dessas pessoas bravas, dessas pessoas valentes. Deus está em procura, sabe o quê? De verdadeiros adoradores que permitam que Deus molde sobre a sua vida o caráter do Senhor, para que você seja parecido com Cristo e que você tenha características de Cristo. É este o desafio desta manhã. Não é o desafio, eu disse você é mais corajoso ou menos corajoso. A coragem que está sendo posta nessa manhã em jogo, em xeque, é uma coragem para permitir que Deus atue na sua vida. Para que todas aquelas características, para que todas aquelas idiosincrasias, a idiosincrasia são aquelas coisas absurdas que você leva ao longo da vida que não pertencem a você.
São coisas que às vezes nós nos casamos, temos a grande oportunidade de constituir a nossa família num padrão diferente, mas nós levamos todos aqueles conceitos que nós achamos que eram desnecessários à nossa vida, mas nós começamos a trazer a repetibilidade das coisas. Eu quero dizer para você que nesta manhã é um dia diferente que o Senhor proporcionou a nós, porque é um dia de mudança, é um dia de diferença, é um dia de permitir que Deus molde na nossa vida, assim como aquelas varas foram talhadas, Deus possa moldar na nossa vida um padrão, para que quando as pessoas lá de fora olharem para nós, dirão: eis a um servo de Deus, eis um servo de Deus vivo. Não é porque ele fala bem, não é porque ele discursa bem, não é porque ele dá frases de impacto, não, é porque ele fala da palavra de Deus com autenticidade e graça, e os nossos corações, quando recebem a palavra de Deus, eu quero dizer para vocês, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Por mais endurecido que seja o coração, por mais difícil que seja o coração de receber uma palavra, por mais difícil que seja o intelecto de entender as coisas de Deus, a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Ela tem o poder de quebrar a dureza do coração, ela tem o poder de renovar, ela tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É sobre esse Deus que nós estamos falando, é sobre esse Jesus transformador. Nós estamos falando da centralidade do Evangelho, que é Cristo, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Ele pode tirar o mais vil pecador do monturo de lixo e transformá-lo numa pessoa digna. Ele pode fazer também com que aqueles que desprezam a palavra de Deus, que um dia ocuparam lugares sublimes, se transformarem naquelas pessoas e tirar uma pessoa indigna de um lugar impróprio e colocar num lugar seguro e colocar o seu selo sobre a sua vida e transformar aquela pessoa. Mas há uma condição, há uma preposição: se obedecermos, se andarmos segundo os estatutos de Deus, se permitirmos que Deus haja na nossa vida, se permitirmos uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. O trabalho com as varas. Ele buscou varas. Que tipo de vara que ele pegou, queridos? Varas verdes. Qual a característica da vara verde? Maleáveis, flexíveis e facilmente moldáveis. Maleáveis, flexíveis e facilmente moldáveis. Não é possível discipular alguém que não se faz discípulo. Pessoas enrijecidas pelo orgulho, pela religiosidade, não aceitam ser marcadas. Pessoas movidas pelo orgulho e a religiosidade não permitem ser marcadas. Mas as pessoas, os mansos, os humildes, assim como são citados nas bem-aventuranças, esses são as pessoas que o Senhor está à procura, para que eles possam ser maleáveis, moldáveis, para que possa permitir a ação poderosa de Deus sobre a sua vida, para que você possa ser moldado. Sabe essas características? Todos nós temos, queridos, nós temos a natureza pecaminosa. Vamos considerar, nós temos em nós, intrínseco a nós, ligado a nós, está em nós a natureza pecaminosa herdada de Adão, a natureza adâmica do pecado. Mas essa natureza, nós estamos aqui constantemente lutando contra isso, para que o nosso espírito, essa parte que conhece Deus, essa parte que se relaciona com Deus, mortifique a nossa carne, para que o nosso espírito possa se sobrepor sobre a nossa carne, sobre os nossos prazeres, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Na atualidade nós vemos as pessoas pregando o hedonismo. O hedonismo é o prazer a qualquer custo. O importante é ser feliz. Queridos, isso é um absurdo. Se alguém disser assim: eu tenho prazer em matar alguém, então para ele ser feliz eu vou concordar com o hedonismo? Se uma pessoa disser: eu sou um pedófilo e tenho atrações por crianças, eu vou dizer assim: ah, mas seja feliz. Não! Existem padrões. Às vezes nós somos hipócritas em determinadas situações. Quando nós queremos eleger um presidente do Brasil, um prefeito, nós queremos que ele tenha todas as qualificações possíveis.
As pessoas fazem uma pesquisa da vida da pessoa, arrisca, se ele teve outros relacionamentos, se viveu, o que ele viveu, o que desceu. E que interessa isso se nós estamos vendo na atualidade as pessoas falando sobre hedonismo? Eu quero falar para você que aqui nós não falamos sobre hedonismo, nós falamos do Cristo vivo, real, da teologia que prega que o Senhor é o centro de todas as coisas. Aqui é um governo teocrático. Sabe o que é teocrático? É Deus sobre todas as coisas. Os governos tentaram mudar isso. Os reis tentaram mudar essa forma, tentaram em todas as épocas. Aquele que estuda história e secularmente vai entender sobre isso, que a cada rei admitia um tipo de religião, uma religião principal sobre o seu reino, mas todos tentaram acabar com isso, mas não conseguiram, porque uma mentira ela não dura por muito tempo. Mas uma verdade fez com que os discípulos de Jesus entregassem a sua própria vida, porque eles acreditavam em algo real, e todos morreram, inclusive Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça, que ele disse assim: eu não sou digno de ser morto como o meu Salvador, vire esta cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de viver o mesmo que o meu Salvador. Ah, pastor, você está falando sobre apologia ao sofrimento, sobre morte. Eu estou falando de convicções eternas, convicções que nos fazem a vir a cada dia num culto como esse, numa reunião como essa dominical, e entendermos que Deus reúne pessoas para falar conosco. Ah, você é Deus, pastor? Não, eu sou um porta-voz do Senhor. Eu me coloco à disposição de Deus para que Deus fale a minha vida. A palavra do Senhor ela é clara quando diz: a palavra do Senhor é como uma espada bigúmia. Ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Ela é apta para discernir todo o pensamento humano. E ela atravessa até as juntas e medulas. Ela vai até o íntimo, o âmago do coração, de cada coração em cada vida. Então esta é a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que molda, e que constantemente também nos confronta. Ah, pastor, é uma palavra de acusação? Não, é uma palavra de confronto. Ponto. Se as varas não fossem maleáveis, não teria como mudar. Então quer dizer que não tem jeito, pastor? Tem, para Deus tem jeito. É só permitir. Abra o seu coração nesta manhã e permita. Diga ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe as minhas limitações, a minha inflexibilidade. Me torne flexível para que eu possa receber a Tua palavra, para que eu possa ser moldado segundo o padrão do Senhor, para que eu possa viver a promessa de Deus sobre a minha vida, na sua totalidade, não parcialmente, porque tem pessoas aí que estão amplamente satisfeitas com a parcialidade. Eu quero dizer para você que Deus tem algo grande sobre cada vida. Ele não quer que você viva somente das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, Ele quer que você se assente à mesa. Jacó trabalhou as varas. Primeiro ponto, varas maleáveis, fáceis para ser trabalhadas. Segundo ponto, como trabalhou as varas? Como Jacó trabalhou as varas? Lembra da leitura? Primeira coisa, ele feriu-as. Jacó descascou-as. Jacó cavou nelas, até que sua brancura interior estivesse exposta. Que processo maravilhoso, querido. Quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando dessa manhã de um Deus que inspira, querido. Um Deus que inspira. E vamos falar sobre esse processo discipulado. Deus, Ele se propõe a investir em pessoas, cara. Deus Ele investe em mim, Ele investe em você, Ele acredita em nós, Ele investe em nós. Mas para que Deus possa investir em nós, nós temos que permitir que Ele arranque de nós a nossa carnalidade. Arrancar a carnalidade, querido, é até o momento que a nossa santidade interior, gerada pelo Espírito Santo, esteja exposta como marca visível do caráter de Cristo. Novamente, até que a santidade interior, gerada pelo Espírito Santo, ela seja exposta como marca visível do caráter de Cristo. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos que a converter é mudar, né? Mudou o caminho. A conversão ela pode acontecer imediatamente.
De repente a pessoa recebe uma palavra, você diz assim, eu me converti. Você muda a rota. A conversão pode acontecer em segundos, mas a santificação é um processo da vida inteira. Pastor, mas eu me converti. Aqui não é um reality show, nós estamos falando de imunidade. Quer dizer que eu levantei a minha mão, eu sou imune? Não. Você não vai receber imunidade. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo para que vencêssemos o mundo. Jesus disse isso. Eu quero dizer para você que você não vai ficar livre disso, mas você tem a quem recorrer. Ao Cristo, o nosso irmão mais velho. Tá? Tem as pessoas que eu já falei uma ocasião, não sei se você viveu essa situação. Eu tinha uma imagem de Deus, um velhinho, sentado num trono, meio carrasco, tipo assim, esperando eu pecar para me castigar. Eu não conseguia ter uma visão de pai amoroso, de pai conciliador, ainda que o meu pai terreno não tinha essas características não, mas eu não sei por quê. Talvez pela forma também que me foi exposto a forma da religião entre aspas, não o evangelho puro, salvífico, salvador. Então o que acontece? Ao longo dos tempos, eu comecei a entender e ter uma visão de Deus diferente, um Deus amoroso, um Deus Pai, e não um Deus que está me observando a cada momento, querendo me castigar, mas Ele me ama, Ele quer me transformar, parecido com Ele. Quando Paulo disse assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, então são essas características de Cristo, que vão dizer se realmente somos cristãos ou não. Não é o quanto você sabe da Bíblia, não é quanto versículo você sabe decor, é o quanto a forma que você reage diante das circunstâncias externas. Aí sim, as pessoas dirão, eis aí um cristão verdadeiro, porque ele reage como Cristo reagiria. Eu tenho sempre uma citação, às vezes eu cito, mas se quiser melhor, está no meu livro. É impossível você amar uma coisa e odiar outra, ou vice-versa. Eu não posso odiar uma coisa e amar outra. Vou propor o exemplo. Tá? Aquele que ama crianças, mais uma vez. Quem ama crianças, odeia o quê? Aborto. Sim ou não? Quem ama crianças, odeia aborto. Ótimo. Quem ama judeus, odeia aquilo que foi causado por Hitler e tal, holocausto. Não odeia? Quem ama judeus, odeia holocausto. Ótimo. Quem ama afrodescendentes, odeia o quê? Racismo. Ponto. Agora essa resposta fica para vocês. Quem ama a santidade? Quem ama a santidade, odeia o quê? O pecado. O que é pecado, pastor? É errar o alvo. É você estar uma forma ali, visando um final, um objetivo final, e de repente você se perde daquilo, e você toma outros caminhos. No conhecimento nós poderíamos considerar que o atalho, a colinha. A colinha na escola não me vai trazer conhecimento. Talvez um diploma mais rápido, mas não conhecimento. Eu quero dizer para vocês também uma coisa muito interessante. Ciência é um conhecimento adquirido, mas sabedoria é algo que é dado por Deus. Mas a ciência não explica isso. Mas Deus nos dá a sabedoria para discernir o que é que o Senhor quer sobre a nossa vida, o que é real, o que não é real, o que é palpável, o que não é palpável, o que nós podemos acreditar, o que nós deixamos de acreditar. Então é isso, querido, que nós temos que entender. Então varas como modelos, voltando nessa palavra, são marcadas conforme o padrão desejado. Elas foram levadas ao último estágio. As varas foram levadas aos últimos estágios. Descascadas, arrancada a carnalidade, mostrada a sua parte interior, o melhor que existia nessas varas. Tudo foi arrancado de ruim, de mal, para que pudesse mostrar o melhor que existia nessas varas. Beleza? Não acabou o processo. Agora as varas serão expostas. Foi feito todo o processo? Sim. Agora serão expostas. Jacó vai colocar num lugar visível, para que as ovelhas
quando estiver bebendo ali a água, elas vão ver aquelas varas e vão se reproduzir naquele modelo de listras. Vocês estão entendendo, queridos? O que Deus promove para nós na nossa vida, em muitas circunstâncias, como uma reunião como esta? Seria muito bom, querido, falar, eu estou vendo um monte de chave, e você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Vai, se você trabalhar, você vai ter tudo isso, que é consequência de trabalho. Mas a única chave que eu vejo nessa manhã é uma chave de fenda, às vezes trabalhando, porque essa semana inteira eu fiquei desmontando móveis. Então, é a única chave que eu tenho para te entregar nessa manhã hoje, tá? Porque eu quero dizer para você que eu vou te dar sabe qual é a maior chave? A maior chave é obedecer a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Que o reino de Deus, que a prioridade da sua vida seja o Senhor, que a prioridade nessa manhã seja o Senhor, que a sua vida seja pautada nas escrituras do Senhor, que a sua vida seja um molde para que as pessoas possam enxergar em você qualidades que irão representar que você é um cristão de verdade, que você representa o Cristo, que você é o pequeno Cristo, porque o significado da palavra cristão é um pequeno Cristo. Então essa será a chave desta manhã, para que a sua vida seja próspera, seja uma vida feliz, uma vida digna, uma vida que possa viver na totalidade do Senhor e receber tudo aquilo que Deus tem reservado. Não existe poção mágica, não existe fórmula mágica, existe somente um critério: obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. A palavra do Senhor é clara quando diz isso, e ela é o martelo esmiuçando a penha, tirando a resistência do nosso coração e nos convencendo que somos os pecadores. Se alguém perguntar para mim, quem é você, Edivaldo, nesta manhã? Eu não vou dizer que eu sou um ministro do Evangelho, eu direi, eu sou um miserável pecador, alcançado pela graça de Deus, e em consequência disso, um ministro do Evangelho, e em consequência disso, um pai também, que eu posso dar o exemplo dos meus filhos. Então eu quero dizer para você, existem prioridades na nossa vida. A prioridade dessa manhã é permitir que Deus haja na nossa vida, que Deus molde na nossa vida, que sejamos tenhamos características que a partir do momento que nós formos colocados visíveis para o mundo, porque talvez a sua vida, a minha vida, nós seremos a única Bíblia que alguém vai ler. Tem pessoas que nunca vão possuir uma Bíblia, mas eles vão ver na sua vida o Cristo, a representação do Cristo vivo e real. Não um Cristo pendurado numa parede, não. É um Cristo que resolveu habitar dentro de você. Que maravilha, queridos. O Senhor escolheu a sua vida, a minha vida. Ele falou, eu quero habitar dentro de você. Ele disse o seguinte na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Educadamente, aquele que abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, e eu habitarei com ele, e cearei com ele, e ele comigo. Sabe quando você está na sua casa e você começa a chorar e agradecer? Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício, obrigado por ter me amado. Pai, eu pertenço a Ti. Aí você tem aquela sensação, sabe o que está dentro de você? Esta presença gloriosa do Cristo, do Espírito Santo de Deus, dizendo, você é meu, eu te escolhi, eu te coloquei num lugar seguro, você é meu, não importa as circunstâncias, não importa os momentos, o importante é que você tenha a marca de Cristo. Você é meu e eu te escolhi. E sabe o que acontece com o cristão? Você é visitado pela presença de Deus na sua casa, você é visitado quando você está lavando a sua louça, você é visitado. Eu quero dizer para você, sabe tudo aquilo que você repete todos os dias? Por exemplo, você dorme, arruma a cama, não arruma, Cris? À noite você não arruma de novo, no dia seguinte arruma de novo. Você não arruma a louça do almoço, no dia seguinte não arruma tudo de novo. Essas coisas se repetem, mas eu quero dizer para você que existem coisas que são eternas na nossa vida. Então, quando nós estamos falando de uma influência de uma geração, eu quero apresentar para vocês essa manhã algo eterno. As características de Cristo serão eternas, as características de Cristo serão observadas pelo mundo, e eles irão dizer, eis aí alguém que serve a Deus. Deus precisa, queridos, Deus precisa sobre a minha e a sua vida confirmar a legitimidade do nosso chamado. Quantas pessoas já têm perdido isso? Será que é legítimo esse chamado? Será que esta
ser um servo de Deus, ser chamado para o Evangelho, será que é legítimo? Será que eu fui levado por uma emoção? Ou para agradar os meus pais? Para agradar um parente? Eu quero dizer para você, assim como Deus, quando Moisés estava levando o povo para a terra prometida de Canaã, houve um momento que o povo começou a duvidar se realmente Moisés era o líder e se Arão realmente era um sacerdote. Eles começaram a questionar a legitimidade do sacerdócio de Arão e começaram a questionar a legitimidade da liderança de Moisés. Meu Deus, o mar abre, a nuvem durante o dia acompanha eles para dar sombra, à noite um clarão para aquecê-los, e eles começaram a duvidar da legitimidade. Aí o que Deus faz? Opa, agora é minha vez. Deus se apresenta e diz assim: Moisés, peça para que todos os líderes das tribos colham uma vara de amendoeira. Uma vara, pode ser vara seca, alguma vara. A vara que florescer é a pessoa que Deus tem escolhido para ser o sacerdócio. Qual vara que floresce, queridos? A vara de Arão. Diante de todo o povo, Deus fez publicidade. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz assim: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Quando nós vivemos situações adversas na nossa vida, Deus pega, nos tira da situação mais improvável, nos coloca sentados à mesa e diz assim: agora eu vou fazer publicidade de você, assim como fez com que a vara de Arão florescesse, e que todo aquele povo visse que Deus era com aquela pessoa. Deus está fazendo conosco todos os dias. A sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade, as respostas às nossas orações, a presença do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida, isso está corroborando, está contribuindo para que nós possamos entender que Deus realmente se faz presente e que o nosso chamado é legítimo. Eu não sei por que falo isso, mas o Senhor coloca no meu coração que possivelmente algumas pessoas têm questionado talvez o seu chamado. Será que eu fui chamado mesmo para esse evangelho? Será que eu não estou enganado? Será que é isso mesmo? Se é eu mesmo, Senhor, eu quero dizer sim, é você mesmo. Deus está nesta manhã aqui, Ele está confirmando chamados nessa manhã. Ah, mas é um chamado para o pastoreio? Nem sempre, mas um chamado para ser um servo do Deus vivo. Um chamado para ser um representante real. O sacerdócio real. Menina dos olhos de Jeová, que nem pastor Samuel Bezerra. É isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte: líderes sem padrão gerarão discípulos sem padrão. Líderes sem padrão gerarão discípulos sem padrão. Ao passo que líderes santos disseminarão a santidade no meio do rebanho. Pastor, mas e o fato de terem lugares abarrotados de pessoas? Cara, nós falamos isso num pequeno grupo ontem. A diferença de juntar pessoas e unir pessoas é muito diferente. Juntar é uma panela cheia de batatas juntas. Unir é fazer purê de batata. Um ajuntamento de pessoas não significa aqui. Pode ser um ajuntamento de pessoas, mas quando Deus une propósitos, mentes e corações, o impossível acontece. As curas acontecem. O milagre acontece porque em unidade. A palavra do Senhor diz assim: a oração em concordância tem os seus efeitos, e um dos efeitos da oração em concordância é fazer com que todas essas barreiras sejam derribadas pelo poder glorioso do Senhor Jesus, e os milagres aconteçam no meio da igreja. E o outro lugar pode ser um ajuntamento, como pode ser uma unidade. Eu não estou aqui para julgar, não. Eu quero dizer para você, também não é apologia. Eu estou dizendo que pode acontecer isso. Então que nesta manhã siga e sirva como exemplo na nossa vida. Nós temos que estar unidos, não juntos. Ajuntamento de pessoas, ali na esquina tem um ajuntamento de pessoas, naquela lanchonete tem um ajuntamento de pessoas.
Perto de casa tem restaurantes, fica junta pessoas aos montões. Mas eu quero dizer que quando Deus proporciona um momento como esse nessa manhã, é para nós estarmos unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, para que as nossas orações não sejam impedidas, mas que alcancem o trono da graça, e que as respostas às nossas orações sejam atendidas. Mas padrão, e o padrão? O padrão é ser seguido, padrão de Cristo. Como Davi, Paulo, Jesus e tantos outros, todos aqueles que aceitam de Deus o desafio de formar discípulos aprovados, precisa tomar uma decisão. Uma decisão. Todos aqueles. Eu decidi servir a Cristo. Então vamos lá. João capítulo 17, verso 29. A favor deles, eu me santifico, a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Padrões a serem observados. Poxa, é fácil? Não é fácil, mas eu me santifico, para que o Evangelho de Cristo, que eu não seja nenhuma pedra de tropeço, mas que eu possa fazer com que o Evangelho seja um Evangelho eficaz, transformador, mas que possa haver mudança na minha vida, que não seja somente um discurso, mas que seja uma atitude. Vamos, queridos, pensar nessa palavra, vamos nos santificar, em favor, para que todos sejam tão santificados na verdade. É tempo, querido, nós falamos isso em todas as reuniões, mas eu não posso deixar de falar. É tempo. Isso, líderes, enfim, qualquer pessoa, é tempo de pedirmos perdão. O perdão é libertador, né? Não, Amado disse isso. É libertador para quem pede perdão, não é só quem recebe. Eu não sabia que eu estava certo, a pessoa veio pedir perdão para mim, não. Quando você pede perdão, é libertador. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Mas eu sou muito bondoso, pastor, eu tenho caridades, eu faço muitas coisas. Calma. Quando você acrescenta qualquer palavra, quando você acrescentar a qualquer palavra o prefixo per, eu quero dar um sentido máximo a uma palavra. Quem estuda química, o clorato, se eu quero dar um sentido máximo àquela forma, eu transformo ele em perclorato. Eu estou dando um sentido máximo àquilo. E eu quero dizer que quando você adicionar o prefixo per, você está dando sentido máximo a uma palavra. Então uma coisa pode ser feita, mas ela pode ser perfeita, sentido máximo. Uma coisa pode seguir, mas eu posso perseguir, sentido máximo. Eu posso fazer, eu posso perfazer. Vocês estão entendendo o sentido que dá a palavra per? Máximo. E sabe o que Deus está propondo para nós essa manhã? Pastor, eu gosto de doar. Aí o Senhor está falando, então dê o sentido máximo essa palavra. Perdoar. Se você fala do amor, o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe, no amor você doa. Então, quer doar em grau máximo? Perdoa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.